Olá, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este momento da meditação, refletindo sobre as leituras dominicais deste domingo, 28º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, convido cada um de vós a colocar as vossas intenções diante do Senhor, confiante que Deus é misericordioso e generoso para conosco. Rezamos por todos os nossos irmãos doentes, aflitos, cansados na vida, que com a graça de Deus possam retomar a sua vida e continuar a louvar o nome do Senhor. Neste domingo, a primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 25, 6 a 10. E continuamos com a segunda leitura, São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 12 a 14. Depois continuando, 19 a 20. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, 1 a 14. Ou também podemos ler capítulo 22, 1 a 10. Vamos agora escutar o Evangelho. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se de novo aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, e falando em parábolas, disse-lhes: O reino dos céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes: Dizei aos convidados: Preparei o meu banquete. Os bois, os cevados foram abatidos. Tudo está pronto. Vinde as bodas. Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. O rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Disse então aos servos: O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrares. Então os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete encheu-se de convidados. O rei, quando entrou para ver os convidados, viu um homem que não estava vestido com traje nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial? Mas ele ficou calado. O rei disse então aos servos: Amarai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Na verdade, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho que escutamos purifique o nosso coração e nos ajude a crescer no amor de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o tema que nós queremos meditar convosco neste domingo é todos, 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 mas com o traje nupcial. Certamente, se há alguma frase que marcou as Jornadas Mundiais de Juventude, que realizou em Lisboa no verão passado, ou se há algum momento tão cativante que nós podemos lembrar, é no momento que o Papa Francisco disse a todos os jovens para repetir: todos, todos, todos. Dizia o Papa que na igreja há lugar para todos. Que a igreja tem que ser uma comunidade aberta, sem portas, sem janelas. Mas a pergunta é: será que tudo é permitido? O que significa todos, todos, todos? É tudo, tudo, tudo?
Certamente a resposta é não. Há modo de viver, uma vez aceitamos o convite, e comportamentos a pôr, uma vez que nós queremos estar com o Senhor. O Evangelho deste domingo, 28º, sobre o rei, a parábola sobre o rei que preparou um banquete para o seu filho, chamou a minha atenção. Essa é referida à frase do Papa Francisco. No Evangelho, Jesus descreve o reino de Deus como um grande banquete do casamento, com abundância de comida e bebida. Nós estamos num clima de alegria e a celebração que envolve todos os convidados. Ao mesmo tempo, Jesus sublinha a necessidade de transnunciar. O que é isso? Isto é, a necessidade de respeitar as condições exigidas para a participação naquela festa. Nesta parábola, é digno notar identificar duas situações diferentes. No primeiro momento, fala de convidados para a festa do casamento do filho do rei e que todos recusaram de ir participar no próprio dia do casamento. E no segundo momento, apresenta o caso de quem foi convidado arbitrariamente ou sem preparar, mas que não tinha vez nupcial. Ou seja, aceitou o convite em clima de joelho ou em cima de joelho, não preparou para entrar. Os primeiros convidados não vieram à festa, não conseguiram abandonar os seus interesses por o campo, o negócio, e estas representam os guias espirituais de Israel, satisfeitos com a estrutura religiosa que tinha elaborado e que lhes dava segurança diante dos homens de Deus. Pensava que isso é tudo. Para o banquete nupcial do filho, a ordem do filho ou do rei é esta: convidai todos para as bodas, todos o que encontrares. E a resposta ao convite não deixa dúvidas. Os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram. E nós temos maus e bons. A mesa do banquete tem lugar precisamente para os aleijados, os cegos, os coxos, os pecadores, todos. Mas, uma vez entrar, temos que pôr comportamento diferente. Todo banquete nupcial, nós vimos, é o sinal por excelência da alegria. E a redenção operada por Cristo é a grande alegria para todo o povo. Não podemos esquecer. Banquete do casamento, sobretudo, porque Jesus Cristo veio ao mundo para unir a si a humanidade numa maneira tão nova, tão íntima, a ponto de se poder falar de um matrimônio entre ele e a igreja, como nós temos em São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 e para frente. Todos os homens são chamados a entrar no reino. Anunciando primeiro aos filhos de Israel, este reino messiânico é destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso, é preciso acolher, então, a palavra de Jesus. Temos que usar transnuncial. Como disse o Papa Francisco, usar, vestir transnuncial simboliza a misericórdia que Deus nos dá gratuitamente. Ou seja, a graça que Deus nos oferece o seu amor. Sem graça, ninguém pode dar um passo à frente da vida cristã. Portanto, é entrar na alegria. Usar o vestido da festa é deixar a tristeza, é o desejo de celebrar a vida, é o desejo de transformar a vida, é o desejo de implementar a justiça e de criar laços de amizade. O convite alargado a todos, vai pela rua, caminhos, significa o quê? A insistência de Deus de nos oferecer os seus dons e graça. Santo Agostinho fala do transnuncial com o amor cristão ou a caridade que devemos sempre vestir. Portanto, somos cristãos, temos que vestir o traje. O amor é, portanto, indispensável para quem quer ser salvo. E dizia Santo Agostinho, esse amor deve se estender a todas as pessoas, pois todos vêm do mesmo Pai, seja na ordem da natureza, seja na ordem da graça, e a fé que nos torna cristãos não é uma fé qualquer, mas a fé que age através do amor. Segundo,
O amor deve abranger os inimigos e rezar por eles. Há algo de mais conveniente, pois rezar por eles é pedir que eles sejam libertados dos vícios que os tornam nossos inimigos. Enfim, esse amor deve atrair tudo e reportar tudo a Deus. Esse é o tributo legítimo. É necessário que somos todos devedores aos soberanos do mundo. Nesta parábola fica claro que não importa o que a pessoa tiver feito no passado, mas que uma condição indispensável é necessária: vestir o traje nupcial, ter uma alma limpa e um coração arrependido, abraçar um tom de vida que seja testemunho de caridade para com Deus e o próximo. Jesus convida a todos para a sua mesa, mas exige respeito para se aproximar dele. E a imagem desta imagem do banquete também nós vemos na primeira leitura. Se tiver tempo, faça a vossa leitura de Isaías. Que Isaías fala da universalidade do convite para todos os povos. Isaías 25:6. E o desaparecimento de todo sofrimento e dor. Isto é, Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. São grandes promessas de Deus que se cumpriram na redenção realizada por Cristo e que a igreja de hoje, na sua missão evangelizadora, anuncia e oferece a todos os homens. A comunhão da vida com Deus e com os irmãos, que através da obra do Espírito Santo atua na existência dos crentes, tem como seu centro, no banquete eucarístico, que nós sabemos, a fonte e o ponto mais alto de toda a experiência cristã e da nossa oração na igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, diante deste convite do Senhor, qual a nossa resposta? Vestir o traje nupcial, entrar, fazer festa com Ele, porque Ele é nosso Pai. Tanto nós vamos mesmo. Um convite que nós não podemos recusar. E ao aceitar, decidimos também vestir bem. A caridade, compaixão, o amor, tudo que de fato leva-nos a ser pessoas amadas por Deus. É viver a nossa marca, a nossa identidade de cristão. E a primeira pergunta que queremos fazer é: reconhece o seu traje nupcial em si? Como vive a sua vida cristã? Que neste domingo, todos, vamos ao encontro do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade e pedir ao Senhor a misericórdia que nos abençoe. Bom domingo para si, irmão e irmã, e uma boa semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor convida a mim, pecador, para entrar. Também convida a si, todos, vamos lá. E acolhemos o Senhor, o seu convite, mas primeiro mudamos o nosso coração para viver segundo o Evangelho. Passe bem. Deus nos ama. Continuamos a nossa caminhada. Bom domingo, um feliz domingo, marcado com alegria e paz, ouvindo este convite do Senhor.